Bota aí, pessoal de baixo. O primeiro tema que eu tenho que trabalhar é, já que não botou, eu falo: gente precisa de gente. Tanã. Gente, pessoas precisam de pessoas. Gente precisa de gente. Essa, gente, é a constituição básica do ser humano. Deus nos fez assim. Você não foi feito para andar sozinho. Na verdade, por que a gente precisa de gente? Eu vou dialogar com a sociologia, por exemplo. Em primeiro lugar, a gente precisa de gente porque nós somos seres relacionais. Quem falou sobre isso não fui eu, foi um sociólogo chamado Max Weber, que escreveu um livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Max Weber fala que o ser humano só é entendido como ser humano por causa de dois parâmetros. Parâmetro número 1, porque ele dá sentido para as coisas, ou seja, não tem essa só de viver. O ser humano tenta dar sentido para a sua existência. E em segundo lugar, porque ele se relaciona, ou seja, está dentro do DNA humano, da fenomenologia humana, dizer e se constituir como gente, porque convive com gente. Então, por que gente precisa de gente? Porque somos seres relacionais. Em segundo lugar, porque constituímos a nossa identidade a partir do outro. Constituímos quem somos a partir do outro, a partir da afirmação do outro ou da antítese do outro. O que eu quero dizer com isso? Se tem algo no outro que corrobora com o que eu acredito, eu reafirmo quem eu sou. Se tem algo no outro que não corrobora com o que eu acredito, através da antítese do outro, eu reafirmo a minha existência. Ou seja, identidade se dá na relação, nas relações. Por que gente precisa de gente? Então, gente, em primeiro lugar, gente precisa de gente porque nós somos seres relacionais. Em segundo lugar, gente precisa de gente porque construímos a nossa identidade a partir do outro. E em terceiro lugar, gente precisa de gente porque a gente não consegue alcançar nosso propósito sozinho. Os nossos objetivos, nossos propósitos, a gente não alcança sozinho. Eu montei minha empresa sozinho, eu me viro sozinho, não é verdade. Eu ganho dinheiro sozinho, eu vou sustentar minha família sozinho. Não é verdade, você não consegue isso. Não, eu vou fazer a obra de Deus sozinho. Vou fazer missões sozinho, vou fazer um panelão para levar para todo mundo comer, para o pessoal de rua. Você precisa de alguém para levantar o panelão com você, cara. Precisa de alguém para pegar na alça e falar assim: vamos atrás. A gente não consegue fazer nada sozinho, porque a gente não cumpre o propósito que tem de Deus para a nossa vida, inclusive os nossos objetivos pessoais, de forma sozinha. Não existe, porque gente precisa de gente. Aí eu vou acessar o texto que eu pedi para vocês abrirem. Eu pedi? Não, né? Mateus capítulo 28, que é o mandamento da ressurreição. Mateus capítulo 28, versículo 19. É por isso, você conhece de cor, que Jesus nos deixou um único mandamento antes de voltar para o Pai. E qual é esse mandamento? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E o que é o discipulado? O discipulado é uma relação que nos transforma. O que é o discipulado, se não uma relação que nos transforma para parecermos com Cristo e sermos enviados para sermos fazedores de discípulos? Eu vou tentar fazer isso mais claro. Discipulado envolve relação e envolve propósito. Quem falou sobre isso não foi eu, foi Jesus. Já para pensar, por que Jesus veio ao mundo? E aí a gente vai ver, inclusive, no capítulo 1 do livro do Danilo Figueira, Jesus, quando fala em João 17, quando ele faz a oração sacerdotal dele, ou seja, volta diante de Deus para orar, e ele ora pela igreja e pelos seus discípulos, ele fala assim: Pai, eu cumpri o que eu vim fazer aqui na terra. E a gente pensa assim: o cara não morreu ainda, nem ressuscitou. Jesus não morreu nem ressuscitou, como é que pode isso? Ele cumpriu? Esse foi o objetivo transcendente de Jesus. O objetivo imanente de Jesus foi um objetivo pragmático de forjar discípulos. Eu cumpri, o Senhor me deste, de acordo com João 17, o Senhor me deste e eu não deixei que ninguém se perdesse, nenhum deles, a não ser o filho da perdição. Ou seja, o principal objetivo de Jesus na terra foi formar discípulos, foi fazer discípulos. O discipulado de Jesus com aqueles 12 homens que não valiam nada, tinha um Pedro lá que era um turrão, tinha um Mateus que era um esquisitão, os filhos do trovão que era tudo gente difícil pra caramba de se relacionar. Ele pegou 12 homens brucutus, robustos, 12 homens que não tinham valor, moravam num lugar esquecido em Israel, que era a Galiléia, e transformou em grandes avivalistas, a ponto do evangelho chegar até nós.
O trabalho que Jesus veio fazer na terra foi mostrar quem era o reino de Deus para 12 homens, e a partir dali esses 12 homens fizeram com que o reino de Deus se espalhasse pelo mundo inteiro. Discipulado. Jesus, e depois que aqueles homens caminharam com Jesus, viram Jesus curando, viram Jesus tratando, viram Jesus multiplicando pão, viram Jesus costurando a orelha de um cara, de um soldado lá, e falando para Pedro: Pedro, você não entendeu até nada, o evangelho que você pensa que você segue não é o evangelho de brucutu, não, é o evangelho de vida. Eu vim para costurar a ovelha, não vim para derrubar a ovelha. Ovelha não, orelha. Orelha. Então assim, olha a diferença. O que Jesus fez? Jesus botou discipulado, Jesus botou esses caras dentro de uma sala de aula. Olha só, o reino de Deus é esse. Não foi isso que ele fez. O discipulado de Jesus é: vinde e vede, vem comigo, você quer andar comigo? Vamos, eu vou fazer você pescador de homem. Falou para Pedro lá, depois chegou para Natanael e falou assim: olha só, te vi debaixo da árvore, agora vem comigo, vinde e vede. Discipulado é relação, mas quais são os parâmetros de discipulado? Hoje eu estou falando, estou definindo discipulado. A semana que vem eu vou definir de novo. Eu vou ser chato com isso. Vou definir. Hoje, o nosso gargalo, gente, o gargalo da gente como igreja é discipulado. É o nosso grande gargalo. E a única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Então, estou definindo discipulado. Jesus definiu o discipulado para a gente quando Ele chamou os seus discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Fala assim, presta atenção, esse é um texto importante. Vou voltar nesse texto semana que vem. Texto-chave, Marcos 3,13. Jesus subiu um monte e chamou os que ele quis. Olha, o chamado dos seus discípulos aqui. E eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens. Olha, para conjunção de finalidade. Para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. 2 parâmetros, 2 processos importantes. Em primeiro lugar, Jesus chamou os 12 para estarem com ele. Discipulado tem processo, é relacionamento, é estar. Elias e Eliseu. Eliseu caminhou com Elias, que foi discipulado por Elias. Caminhou. No final, Eliseu pegou a capa de Elias e assumiu o lugar de Elias. Relacionamento intencional, tem processo, é caminhar, é estar junto. Então chamou-os para estar com ele. E em segundo lugar, tem propósito, e também para serem enviados para anunciar o evangelho. Primeiro processo do discipulado é relacionamento. E segundo, a finalidade do discipulado é envio. Tem propósito, para quê? O que Jesus falou em Mateus capítulo 29, versículo 19, vocês vão por todo mundo, agora que vocês aprenderam o que é ser discípulo, agora vocês façam discípulos. Então tem uma diferença entre ser crente e ser discípulo. Ser crente é aquele que crê em Jesus. O discípulo é aquele que se parece com Jesus, porque se relacionou com gente que se parece com Jesus e foi enviado para fazer discípulo. Se você hoje não faz discípulos, se você hoje não ganha pessoas para Jesus e os forja para se parecerem com Cristo, você é crente, mas não é discípulo, porque o discípulo tem processo, que é relacionamento com Jesus, e propósito para envio. Eu estou falando muito rápido, não estou? Eu vou melhorar. Presta atenção nisso. Discipulado tem processo e tem propósito. Ou seja, todo discípulo se torna um fazedor de discípulo. Todo discípulo se torna um fazedor de discípulo. Todo discípulo ganha vida para Jesus. E na caminhada, ensina cada um a ser como Jesus, para ser enviado para fazer novos discípulos de Jesus. Então, eu quero definir discipulado aqui agora. E depois eu vou passar para a aplicação. O que é discipulado? Discipulado é um mandamento de Jesus, não é uma opção, é um mandamento que através de relacionamento, gente precisa de gente, através de relacionamento, as pessoas vão se parecendo com Cristo, com o objetivo claro de serem enviados para fazer novos discípulos de Jesus. Discipulado é relação em torno de Cristo que gera propósito. Vou repetir. Discipulado é relação em torno de Cristo que gera propósito. E qual é o propósito? O envio para fazer novos discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Mateus 28, versículo 19. Não adianta.
Nós precisamos uns dos outros, e essas relações nos transformam ou nos deformam. O nosso passado ou nos transforma ou nos reforma. Muita coisa que a gente faz, ou as pessoas que nós nos cercamos e nós bebemos daquelas fontes, vão nos transformar ou vão nos deformar. Você precisa compreender claramente o que Deus tem para você, e não tem jeito, isso passa pela vida dos outros. O nome disso é discipulado. Então, pessoal, quais são as razões por que nós precisamos uns dos outros? E é isso que eu quero responder hoje aqui. Quais são as razões por que nós precisamos uns dos outros? Em primeiro lugar, eu preciso dos outros, porque senão eu não consigo nem andar. Eu preciso dos outros porque eu preciso andar com alguém. Em outras palavras, eu preciso de pessoas para me ajudar a crescer espiritualmente. Eu não cresço espiritualmente sozinho, gente. Não tem como. Eu não avanço na fé sozinho. O evangelho é experiência comunitária. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E o que é igreja se não comunidade? Relação. Não vem com essa de Cristo em casa. A porta do inferno prevalece a sua igreja. Não, igreja se você congrega. Congrega, que eu digo, é que se você se relaciona em torno de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar, do radical lapidar, formar através da relação ao amor. Consideremos uns aos outros para incentivar o amor e as boas obras, ou seja, através das relações se pragmatiza nos frutos do evangelho, amor e boas obras. São as relações a gênese de qualquer relação com o próprio Deus e com a própria sociedade em que Deus vai ser levado por você. Ou seja, gente, para crescer em Cristo eu preciso de pessoas que caminhem comigo. Deus nunca planejou que você andasse sozinho, mas você pode dizer assim: ah, não, o que tem de errado de andar sozinho? Eu me baixo, pô, eu me viro bem, eu adoro andar sozinho, eu não gosto de me envolver com um monte de gente não. O que tem de errado nisso? Eu vou te dar 3 motivos então. 3 razões do que realmente isso é errado. Primeiro, porque andar com alguém é sempre mais seguro. Por exemplo, na Ilha do Governador a gente não tem problema, porque nós moramos na capital do mundo, Manhattan brasileira. Amém, né? Amém. Mas se tu for aqui por redor, não vou nem falar onde é aqui no redor, que senão de repente tem. Imagina andar de escuro, sozinho. A gente tem medo. É brincadeira. Até aqui na Ilha do Governador, tu tá de noite sozinho, é melhor, mesmo que a pessoa que esteja do teu lado não faça nada para ninguém, é melhor, não é? Por quê? Porque a gente não pode andar sozinho? Porque andar sozinho é mais seguro. Outra coisa, por que a gente não pode andar sozinho? Porque andar com alguém é mais animador. É ou não é? Vocês não percebem? A gente não consegue resultados diferenciados se a gente vai com alguém? Não consegue? Eu vou contar um meu. Vocês sabem que eu sou atleta, né? É verdade, gente. Eu estou tentando. A Priscila pega no meu pé para ser atleta. Eu corro todo dia não, de terça a sexta, eu corro não, vocês vão rir comigo, mas eu corro 6 quilômetros. 6 quilômetros é legal, né? Mas assim, no meu pique. Não riam. Eu faço 6 quilômetros em 1 hora. Você que riu, você corre? Então para de me julgar. 6 quilômetros em 1 hora. Eu fui no final do ano, a Priscila me encheu a paciência. Você precisa fazer uma corrida comigo? Vamos fazer 21 quilômetros. Eu falei, está amarrado no nome de Jesus. 21 quilômetros? Que isso? Daí a gente foi negociando, chegamos a 5 quilômetros. Eu falei, 5 quilômetros, acho que eu não vou fazer vergonha. Estou correndo 6 quilômetros. Pô, mas daí eu cheguei lá, era onde a Priscila faz funcionar, no time mutante. Dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Sabe aquele dia que para o pastor da igreja, meu irmão, o momento mais feliz para o pastor da igreja, feliz ano novo, porque eu trabalho pra caramba até chegar lá. Eu trabalhei a noite inteira para organizar o culto, não sei o que, acordei cedo, a corrida, não sei porque corredor corre tão cedo, 6 horas da manhã, gente, vão dormir, né? Corre 8. Daí chegamos lá, acordei 5 horas, 6 horas da manhã, fui correr. Cheguei lá, a maior galera. Falei, gente, pô, não dormi. Vou no meu sapatinho assim, né?
Vou no meu sapatinho, para não fazer feio, eu quero chegar pelo menos. Começou, eu comecei, comecei. Daqui a pouco vem um do meu lado e fala assim: bora, pastor! Aquilo mexe. Aí passa outro e fala assim: você pode mais, hein? Meu irmão, agora vocês vão ficar impressionados comigo. Eu terminei a prova em 34 minutos. Podia ser melhor a palma, tudo bem. Foi assim, cansada essa palma, legal demais. Deixa eu falar, eu sei que não é muita coisa, mas para quem fazia 6 km em 1 hora, por quê? Porque quando a gente vai junto com alguém, a gente se supera, não é? A gente faz melhor. A gente não foi feito para andar sozinho. A gente só supera o limite se tem alguém no nosso cangote falando: cara, vamos lá, pô, estou com você, vamos embora. Pô, eu vou junto com você, cara, vai por aqui, faz por aqui. Bom, e por isso você não pode andar sozinho. Você não pode andar sozinho porque andar sozinho não é seguro. E andar com alguém é mais animador, sabe? Há um momento que você só chega lá, gente. Você só chega lá se tiver alguém te incentivando. É animador, a gente aprendeu, né? Quando você vai sozinho, você vai rápido. Mas quando você vai com gente, você vai o que? Mais longe. Mais longe. Em terceiro lugar, terceiro motivo para você não andar sozinho é porque é mais inteligente andar com gente. É mais inteligente. Quando a gente anda com alguém que já passou pelo que a gente passou, o cara fala: pô, por aí não é bom. Já fiz isso aí, não deu certo. E a gente vai escutando outras pessoas. Um dos privilégios de ser pastor é porque eu ando com todo tipo de gente e posso aprender o tempo inteiro. Tem uns empresários aqui na igreja que eu chego e falo assim: cara, como é que você conseguiu? É tanto êxito. Você não quer me ensinar? Aí ele fala: não, eu fiz por aqui, a gestão é assim, eu me encontro tanto tempo com a equipe, eu faço para cá, eu ajusto para cá, estou aprendendo. Também tem outros casos aqui, por exemplo, tem gente aqui que, poxa, venceu na vida de uma forma maravilhosa. Tem um menino pobre, talvez um menino com dificuldade, fez faculdade, passou. Eu chego para ele e falo: cara, você precisa me ensinar, como é que eu faço para vencer no momento de crise? Esse cara tem muito para me ensinar. E aí a gente vai aprendendo uma lição de sabedoria para muita gente, e é isso que a palavra do Senhor nos garante. Quem fala sobre isso é Salomão. Diz que na multidão de conselhos há sabedoria, ou seja, a sabedoria está no meio do povo, da relação, da multidão. Pessoal, é sábio andar com gente. E quantas vezes eu tomo uma decisão e aí vem alguém e diz assim para mim: eu tomo uma decisão aqui, eu tenho que tomar um monte de decisão por semana. Alguém vem e fala assim: pastor, não é por aí, cara. Tem certeza? Você acha que é por aí mesmo? Olha, eu já fui, não sei o quê. Olha, muitas vezes dou um passo atrás, analiso. Muitas vezes eu falo assim: realmente, não é por aqui. Outras vezes eu falo assim: eu vou arriscar. Mas uma coisa esse contraditório me fez afirmar conceitos, afirmar padrões, estar mais seguro das decisões que eu vou tomar. Por quê? Andar com gente é mais seguro, é mais inteligente, é muito mais inteligente caminhar com alguém. Não foi só eu que digo isso, mas semana retrasada eu preguei sobre isso, inclusive o próprio Deus falou sobre isso. Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus virou para Adão, que era a humanidade representante, não tinha Eva, ele falou assim, o próprio Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Mas o homem não estava só. Deus falou para o homem, porque Deus estava com o homem. Ou seja, que tipo de solidão é essa? Pois bem, foi a equação matemática que a gente fez há 3 semanas. O próprio Deus chegou à conclusão que o homem mais Deus é igual a solidão. O homem mais Deus é igual a solidão. Gente precisa de gente. Meu querido, entenda uma coisa: Deus te deu uma família natural, mas também te deu uma família espiritual. Tem muita gente aqui que precisa escutar isso. Uma família espiritual é um lugar onde a gente pode crescer. E o bom disso tudo é que a família natural até pode acabar. É normal, natural, as pessoas vão indo embora. Mas a família espiritual, ela se renova, ela não acaba nunca. Tem sempre gente do nosso lado.
E é por isso que em Gênesis capítulo 2, que nós acabamos de ler, nós temos no Novo Testamento o seu análogo, que é Hebreus capítulo 10, que vai dizer assim, ó: não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Alguns podem dizer assim: ah, mas pastor, eu não quero saber de igreja, eu estou decepcionado com igreja, tem um povo de igreja que é muito falso, e é mesmo, tem um monte de gente falsa aí. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: para de ser falso. Não faz isso não, faz isso não. Tem muita gente falsa, tem muita gente com problemática, sabe por quê? Porque a igreja é reflexo de quem nós somos, da humanidade caída, somos nós, gente, é isso mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa: é a maior burrice da sua vida você ficar arrumando defeito nos outros, porque você vai achar muitos, e vai achar mesmo. Agora a virtude é você começar a achar coisa positiva nesse povo, para você amar esse povo, e aí você começa a exaltar as coisas boas, e o que acontece agora? Você constrói uma ponte. A palavra é essa, ponte. A palavra de afirmação gera uma ponte para a interação e para o amor, e a partir dali a gente forja pessoas para se parecer com Cristo, e nós somos forjados por ela. É pagar um preço de ser um só coração no Senhor. Buscai a paz com todos, que diz o texto de Hebreus, que no radical ali é dióquete, que é casse a paz, porque a paz não se estabelece sozinha. Casse a paz. Apontar o afeito não une ninguém, mas apontar a virtude gera essa ponte para construir o caráter de Cristo na sua vida, e ser construído também, construir o caráter de Cristo na vida de quem te cerca. Ah, gente, há pessoas que a gente despreza, mas deixa eu falar uma coisa: pode ser que na hora do pior momento da sua vida, seja essa pessoa que vai te socorrer. É impressionante, gente precisa de gente, e é impressionante como o mundo não gira, ele capota, né? Como é que é? Ele dá volta mesmo. Sabe o pastor Robson, que pregou aqui há 3 semanas atrás, ele conta uma experiência, me contou essa semana, que a gente foi fazer uns negócios juntos, ele me contou uma experiência tão bonita, mas tão bonita, de que da onde a gente menos espera sai a solução, porque a gente serviu, sabe? A gente conhece também o pastor Léo, que é o pastor dos atletas da nossa igreja, e ele discipula um monte de gente, assim, atletas famosos e tal. Ele foi criado, ele nasceu no Complexo do Alemão, e ele foi para o seminário na nossa igreja. Ele não tinha dinheiro para ir para o seminário, até que ele ia ter que parar o seminário. O pastor Robson chegou para ele e falou assim: ô Léo, eu tenho uma casa aqui que eu não estou usando, você não quer vir morar na minha casa? Pode morar, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não precisa pagar não. Ele pagou luz do cara, ele pagou, o Robson nunca contou isso, ele pagou luz do cara, ele pagou tudo, pagou a água do cara, ele deu a casa para o Léo, e o Léo morou lá por muito tempo. Outra experiência também com o Robson, eu já vou ligar os fatos. O pastor Robson, ele foi muito tempo responsável pela ação social da nossa igreja, e por causa disso ele foi o líder que construiu o centro de recuperação nosso, de viciados. E a primeira pessoa que se recuperou do centro de recuperação, o nome dele é Tiaguinho. Hoje ele é o auxiliar que inclusive auxilia administrativamente a nossa igreja. Tiaguinho foi liberto das drogas, disse sim para o evangelho, faz seminário hoje, é casado com a esposa dele. Eu vou explicar o porquê da esposa dele, tá? É claro que ele é casado com a esposa dele, mas eu vou explicar o porquê da história. Vou ligar os pontos. Pastor Robson serviu através do centro de recuperação. Pastor Robson serviu através de servir o Léo. Pastor Robson se converteu não tem muito tempo, tem 8 ou 9 anos que ele se converteu. Então a família dele, os filhos já eram crescidos, e ele aceitou Jesus, a esposa aceitou Jesus, mas a família dele não tinha aceitado Jesus. E um dia o Léo, que ele cuidou, se transformou, virou pastor. Depois disso, foi consagrado. Depois foi consagrado a cuidar dos esportistas, dos atletas. E o filho do pastor Robson é flamenguista roxo. E o Léo falou assim: eu vou ganhar o filho do Robson para Jesus. Um dia ele pediu: pastor, passa o telefone do seu filho para mim. Passou o telefone. Aí ele ligou: fulano de tal, aqui quem está falando é o Léo, não sei se você sabe, mas eu sou aqui da igreja. Ele falou: aham. Falou: cara, você não tem noção de quem que eu estou aqui do lado. Falou: quem?
no Pedro do Flamengo. Ele quer falar com você. O Pedro pegou o telefone e falou assim: eu não sei o nome do filho do pastor Robson. Fulano, você não quer se encontrar comigo, não? Claro, onde você está? Eu estou indo aí agora. Pedro pregou o evangelho para ele, o cara não aceitou Jesus. Segura essa história. O pastor Robson estava tendo problemas com a filha dele, mais nova, emocionais. A filha estava numa dificuldade absurda. E eles orando, ele rosa, a esposa orando. Até que o Tiaguinho, do centro de recuperação, que casou com a esposa do Tiaguinho, agora vocês entenderam, né? A esposa do Tiaguinho liga para ela. Ele fala assim: fulana, hoje eu queria tanto cuidar de você, nisso. Chamou ela para perto. A menina foi curada, aceitou a Jesus. Filho do pastor Robson hoje é líder de célula na nossa igreja. A menina está se preparando agora para multiplicar uma célula. Aí o pastor Robson conversando comigo essa semana, ele me contou essa célula, ele falou: onde eu pensaria que quando eu estava investindo, eu não estava investindo por causa disso, na vida do Léo e do Tiaguinho, aquilo tudo estaria transformação para a minha família. Gente precisa de gente, e mais do que precisa de gente, a gente não tem noção da onde vai vir a ajuda no pior momento da nossa família. Investir pessoas, independente de quem seja, é o maior investimento que a gente pode fazer. O maior investimento, na verdade, esse foi o mandamento de Jesus para a gente: ide e fazei discípulos, ide e fazei discípulos. Eu preciso dos outros para andar comigo. Comunidade é resposta de Deus à solidão. Você não pode ficar sozinho. Ah, pastor, mas eu estou triste, eu estou amargurado, eu resolvi andar sozinho. 1 Coríntios capítulo 14 diz: cuidado. Olha o que o apóstolo Paulo fala: quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, tem uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas e uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Dessa forma, uns aprendem com os outros. O apóstolo Paulo descreve uma relação de discipulado saudável. Ele está falando assim: quando vocês se reunirem, vocês se cuidam, um encoraja o outro, um abençoa o outro. E aqui vai uma pergunta: isso aqui é parecido com o que a gente tem aqui no domingo? Isso aqui que eu acabei de falar para vocês é parecido com o que a gente tem no domingo? No domingo, é? Vou falar para vocês, gente, não é. Gente, você pode sentar com um cara do teu lado a vida inteira e não saber quem é o cara. Aqui, porque aqui no domingo é um monte de gente. Chegar ali fora, eu fico tentando abraçar as pessoas para te passar, eu passo um, pego um no braço, para tentar ter algum tipo de relacionamento. Eu vou andar na ilha, a ilha é um ovo, né? De vez em quando eu chego em algum lugar, eu vejo as pessoas me olhando assim, eu vou lá cumprimentar, né? Eu não sei. Oh, minha querida, já me dei mal por causa disso, assim, que você não tem noção. Oh, minha querida, a pessoa foi embora, a pessoa que eu estava dando uma cantada nela, sei lá. Mas eu não conheço as pessoas. Então a gente não vive essa realidade, nesse grupão aqui, gente. Esquece. Aqui sei lá quantas pessoas tem. Domingo aqui passa na faixa de 1.300, 1.500 pessoas. A gente não vai conseguir fazer de fato a essência do evangelho. E aqui vai uma pergunta: onde é que a gente vive essa realidade? Se não é no culto que a gente tem esse momento de comunhão, de palavra de carinho, de bate-papo mais profundo, não é aqui? Então onde isso acontece, gente? Isso acontece na célula. Por isso que todo domingo eu venho aqui e falo assim: gente, vamos fazer parte de célula. Não é a célula, gente, são as relações, é viver o discipulado num grupo, é viver o cuidado no grupo, é bater papo com alguém, é chorar com alguém, é até orar por alguém, é ser orado por alguém. São as relações que constroem a gente. Jesus só deixou um mandamento para a gente, não deixou o mandamento da gente fazer igreja. Jesus deixou o mandamento da gente fazer discípulo, e discípulo só se constrói em relação, e relação no nosso caso se constrói nesses grupos pequenos, na célula. Por isso que eu falo, gente, vamos fazer parte da célula, vamos fazer parte, porque vamos fazer parte do processo de que Jesus deixou para a gente, de discipulado. Na célula você tem isso, na célula que o discipulado começa no grupo, a gente chama de GD aqui na igreja, que o discipulado começa no grupo, um olhando para o outro, um interagindo com o outro, o corpo de Cristo se unindo.
Talvez você esteja falando aqui hoje: ah, mas eu quero avançar, eu quero ser usado por Deus de forma poderosa, eu quero ser um exemplo para a minha geração. Tudo bem, então, se você não quiser conviver com gente que ama Cristo, você nunca vai conseguir isso, nunca. Não sou eu que falo, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 4 diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Edifica-se a si mesmo mutuamente em amor, na medida que cada um tem a sua função. O Senhor quer que todos nós cresçamos, e que nós cresçamos principalmente em quê? Em amor. Em amor. Você não vai crescer, não vai ficar cheio de amor, se você não interagir com gente que force você, inclusive, a exercitar o amor. Porque quando o texto fala assim: suportai uns aos outros em amor, tem gente que fala assim: eu preciso suportar essa pessoa. Tem gente que é assim mesmo. Então tem gente que fala aqui: eu quero fazer parte de uma célula que todo mundo só usa azarro. Não, vai ficar do lado de gente fedorenta. É importante, gente diferente, gente que pensa diferente. Isso vai nos transformando e vai transformando o outro também, para que a gente fique cheio de amor e parecido com Cristo. Isso é o início do discipulado. Porque discipulado é o quê? Deus sendo desenvolvido nas relações. Discipulado é Deus sendo desenvolvido nas relações. Quando você vence a sua natureza de falar assim: eu não concordo, eu me afasto, meu Espírito Santo não se deu com ele não, com o Espírito Santo dele, então eu estou fora. Quando você vence essa tentação, você melhora como pessoa. Não só você melhora, isso repercute na tua casa, no seu trabalho e em tudo que você vive, sabe? Você não pode fugir dos conflitos, a gente não pode fugir dos conflitos. Os conflitos são lapidação do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Sabe qual é o meu grande sonho aqui, gente? Meu grande sonho aqui é que todo mundo que está aqui hoje participe de uma célula. Entenda, não é participar, não é a célula que eu estou falando, é se envolva nas relações que um discipulado pode fazer para nos forjar, para nos parecermos com Cristo. E aqui, na nossa visão, a gente entende claramente: é a célula. Participe de uma célula, abrace o outro, seja abraçado pelo outro, seja machucado pelo outro, e de vez em quando você machuca também. É isso, são as relações, gente. Jesus nos criou com um mandamento, e as relações são a essência desse mandamento: ide e fazei discípulos. Que todo mundo está aqui hoje seja envolvido na relação profunda e está fazendo parte do ide. Isso é ir e fazer discípulo, porque discipulado se faz nas relações, e relação nós temos numa célula. Em segundo lugar, a coisa vai ficando mais profunda, eu já estou terminando, tá? Eu preciso de outros primeiro, para andar. Em segundo lugar, eu preciso de outros para... Marcelo, segura mais 5 minutos, 10 minutinhos. Desculpa, gente, a gente passar, eu preciso terminar isso aqui. Obrigado, Marcelo, você é uma benção, eu que te constrangi, me perdoe. Eu preciso, em segundo lugar, eu preciso de outros para tomar conta de mim. É isso mesmo. Pastor, sou independente, sou dono do meu nariz, eu sou sábio, eu me basto, honra e glória a mim. Não é. Você não é, você é frágil, eu sou frágil, nós somos frágeis. Você precisa de gente para cuidar de você, eu preciso de gente para cuidar de mim. Quem não precisa? Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz assim: cada um cuide, olha isso, apóstolo Paulo falando, cada um cuide, não somente dos seus interesses, ou seja, a tua vida é problema meu também, é isso que o texto está falando. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O teu problema não é problema teu, o teu problema é problema meu. Essa declaração afronta totalmente a cultura vigente. A nossa cultura é eu comigo mesmo, eu tenho que ser feliz, eu com o meu celular. E Jesus fala assim: não, o problema do outro é o teu problema, você tem que se importar com o outro, você tem que tirar a cara do celular e olhar para o outro, para a necessidade do outro. Pessoal, quantos de nós temos matado os sonhos de irmãos,
porque não damos uma palavra de incentivo, não falamos assim, vamos correr mais uma milha comigo, pô, você pode mais, cara, vamos lá, gente precisa de gente. E a minha pergunta aqui para você hoje é: quem está cuidando de você? Quem está cuidando da tua vida? Para quem você desarma? Abre a guarda, para que a pessoa fale com você, para que ela possa te demonstrar, para que você possa demonstrar a ela. Quem está cuidando de você? Ou você virou uma fortaleza? Gente precisa de gente, está na sua essência, cara. Não é bom que o homem esteja só. Quem está zelando pela sua vida? Todos nós temos ponto cego, não tem jeito. Um ônibus, você tem até lá aquele escrito lá atrás do ônibus dizendo assim, cuidado, ponto cego. Muito caminhoneiro e até a gente dirigindo mesmo. A gente atropela de vez em quando um motoqueiro. Eu nunca atropelei, mas acontece, um motoqueiro, um carro, não é porque quer, é porque está no ponto cego. Da mesma forma, todos nós temos ponto cego, gente. Todos nós temos ponto cego. Todos nós temos coisa na nossa vida que a gente não consegue ver. Todos nós, por exemplo, precisamos de alguém para falar assim, aí ó, tem um feijão aí no teu dente. É ou não é? Pior coisa do mundo é se sentar na frente de alguém. Vai comprar feijoada do Bion aqui, não vai, Marcelo, hoje? Então, compra feijoada, vai ficar cheio de feijão. Se não tem alguém que tem acesso à tua intimidade para cobrir tua vergonha, presta atenção, discipulado é isso, ó, acesso à intimidade para cobrir vergonha, para falar assim, ó, com intimidade suficiente, falando assim, ó, feijãozão, hein? Que a pior coisa do mundo é estar sentado numa mesa e tem um camarada que tu não tem intimidade, ele está comendo e um feijãozão aqui. O cara pode estar falando a coisa mais incrível do mundo, você não está nem aí porque o cara está falando, tu está assim, feijão. E aquele feijão vai ficar até amarelo, porque não sai dali. Aí tu vai fechar um negócio, você e o teu sócio, e está lá o cliente, e estamos comendo a feijoada do Biuan, comendo a feijoada, estou fortalecendo hoje, Marcelo, vai comprar, estou fortalecendo aqui, ó. Está comendo a feijoada do Biuan, come a feijoada do Biuan, daqui a pouco, meu irmão, o desgraçado do teu sócio está negociando para fechar um feijãozão aqui assim, perdeu o negócio. Daqui a pouco você começa a bater com um paliteiro assim na mesa, assim, ó. Tipo, pra ver se ele se toca. Ele não se toca, tá lá rindo. E o feijãozão. Já, o negócio foi. Daqui a pouco tu fala assim, fulano. Quer ver outro negócio horrível? O cara sai para fazer uma palestra, bota um terno, um smoke, tal, bonitão, chega lá, o fecheclé aberto. Ixi, esquece, meu irmão. O cara pode estar falando a melhor coisa do mundo. Você vai ficar olhando para o fecheclé aberto, é ou não é? É ou não é? Todo mundo precisa de alguém para dizer, levanta, tira o feijão do dente. Nós precisamos de pessoas para cobrir a nossa nudez, de gente que é pela gente, para dizer, esse é o teu ponto cego. Você precisa de alguém para apontar o que está de errado com você, aquilo que você não consegue ver. E eu preciso te perguntar, quem hoje aponta os seus pontos cegos? Não, eu me basto. Não, eu tenho totalmente. Todo mundo tem ponto cego, cara. Todo mundo tem ponto cego. A quem você presta conta? Quem é que fala com você o que você precisa ouvir? Quem é? Bom, eu já falei que você precisa estar numa célula, mas você precisa mais que isso. Você precisa de um discipulado. Você precisa de alguém que aponte seus pontos cegos, alguém que te ame, porque também, presta atenção nisso aqui, gente, olha só, o problema do discipulado é que as pessoas não entendem que é uma relação de amizade, então pensa que é uma relação hierárquica, eu sou discipulador, você é discípulo, e tem gente que abusa disso aqui, não, a profundidade do seu feedback, ou seja, de apontar o ponto cego do outro, é diretamente proporcional à profundidade da sua relação afetiva com a pessoa. Primeiro eu sou amigo, para depois eu falar, cara, vamos aqui. Mas todo mundo precisa, todo mundo. Você precisa de alguém que olhe para os pontos cegos, através de um relacionamento em torno de Cristo, te faça parecido com Ele. Esse discipulado 1 a 1 na nossa igreja nós chamamos de MDA, discípulo amado, discípulo 1 a 1, e a gente se encontra. Eu sou discipulado pelo Caio,
E eu discipulo, por exemplo, o Rômulo que está aqui, e mais algumas pessoas que estão aqui, e a gente se encontra, semanalmente, muitas vezes, de 15 em 15 dias, certo, para quê? Para estar resenhando um com o outro, é um diálogo de amigo, a gente sonha junto, e eu quero potencializar o Rômulo. Nós precisamos de gente, gente precisa de gente. E aí eu te pergunto, quem é por você? Você precisa de alguém para dizer assim, meu irmão, tu está se achando muito espiritual, né, cara? Tu está se achando o último biscoito do pacote, com esse negócio de em nome de Deus de verdade. Eu conheço tua vida, deixa eu te falar um negócio, tu é chato pra caramba. Precisa de alguém que fale para você, pô, tu é chato pra caramba, cara. Calma, cara, tu está fora da casinha em relação a isso. Cuidado, tu vai perder tua esposa. Aí, tu tem que escutar mais a tua mulher. Amém, irmãs? Tu tem que escutar mais a tua mulher. Para as mulheres também. Pô, minha querida, você usa o nome de Deus deu para justificar o que você quer, e você faz o que Deus te falou. Sabe por quê? Porque quando você fala que Deus te falou, quem vai contra Deus? Só para justificar teu negócio. Não é legal assim não. Você tem que parar, você precisa de gente para falar isso. Nós precisamos de alguém para falar a verdade para a gente. Nós precisamos de alguém para nos ajudar a crescer. Como é que o diabo se apresenta para a gente, gente? Tridente, chifre, vermelho, é assim? Não. Sabe como é que ele se apresenta para a gente? Dentro de um vestidinho, corpetezinho assim, vermelho. Ou numa negociação importante, em que vai mudar a tua vida, mas tem os negócios errados. Ou vem com carinho de um homem para você, mulher, te chamando de Lady Di, amada, você é tão cheirosa. Nem teu marido fala assim com você, aquele cara também não fala assim com a mulher dele. Sabe o que a gente precisa? É assim que o diabo vem, disfarçado, e a gente precisa de alguém para dizer assim, cuidado, cara, cuidado, essa mulher não é legal não. Cuidado, você pode ganhar dinheiro, mas esse dinheiro não vai ser bom não, cara. Fazer o certo é sempre melhor. Cuidado, seu marido é feio, é barrigudo, é sim, e daí? Como diria, ele te ama, vai construir de novo. Você precisa buscar a gente certa, que te leve a Jesus. Sabe, gente, será que nós estamos efetivamente dando a chance para alguém ser a nossa retaguarda? Vocês me dão mais 10 minutos, eu estou acabando, eu prometo. Eu sei, eu não costumo acabar no horário. Eu costumo acabar no horário. 10 minutos. Não saiam, por favor. Será que... Gente, vocês me desmoralizam, não? Aqui, ó. Será que você está dando oportunidade para alguém ser a sua retaguarda? Deixa eu ver um cara que tem cara de polícia aqui. Dan, vem cá me ajudar. Vem cá, Dan. Aqui, Dan de costa aqui, ó. Faz a arma aí, vamos invadir agora. Aqui, ó. Ó, vem. Pensa, que isso, irmão? Que isso, irmão? Granada. Cuidado, a granada ali. Aqui, ó, dá uma olhada aqui, olha só. Ó, eu estou de costa. Quem está cobrindo? Eu não consigo olhar atrás. Eu tenho alguém por mim. E eu também estou cobrindo as costas dele. Vem cá, Mamed, comigo. Vem cá, Mamed, vem junto aqui, Dan. Vamos nós três aqui. Aqui, Mamed. Meu irmão, que forma, hein, Mamed? Que isso? Isso assim. Cadê? Aqui, ó, aqui de novo. Vamos nós três aqui, ó. Ó, vem vindo. Empurra não. Cuidado. Aí, ok. A salva de palmas para os nossos atores aqui, muito bom. Já. Presta atenção. Agora já pode vir vindo. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. São 3 pontos sendo cobertos. 3 pontos sendo cobertos. Quando você anda sem gente, você anda sem retaguarda. Você está vendo um monte de coisa, mas tem coisa que você não vê. E essa coisa que você não vê é que te atira pelas costas, é que te dá uma punhalada. Ter gente é ter proteção, gente. No nome de Jesus, vamos parar de querer andar sozinho. Se submeta ao discipulado, gente te cuidando, te trabalhando, e você cuidando outra. Procura uma cela, vá ao seu líder de cela e diga hoje assim: eu preciso de um discipulador, preciso de alguém que me cuide, eu quero também participar desse processo de cuidar.
Muita coisa que você viveu de errado na sua vida foi por falta de alguém que não cumpriu o seu ponto cego. O nome disso é discipulado. Te faltou. A mim me faltou muitas vezes. O discipulado é a resposta de Deus contra a derrota. Você quer saber o que eu acho, gente? O que eu acho não, eu tenho certeza. A nossa igreja vai muito bem, não tem essa. A gente chega, uma bênção, mas eu tenho muito medo das raízes. Hoje as nossas bases não são boas. E eu falo aqui, estou falando com a nossa igreja, nos perdoe, os visitantes, vocês são muito bem-vindos. As nossas bases não são boas, porque muitas vezes a gente só tem discipulado de papel. Líderes de célula que estão aqui, gente, vocês entendem? Deus não chamou a gente para fazer célula. Deus não chamou a gente nem para fazer reunião domingo. Deus chamou a gente para fazer discípulo. Será que a gente está enchendo a nossa agenda do que não é prioridade na agenda de Deus? Vou repetir, será que a gente não está enchendo a nossa agenda com o que não é prioridade na agenda de Deus? Talvez a gente tenha que limpar a nossa agenda hoje e falar assim: eu vou formar pessoas para se parecerem com Cristo e vou enviá-las para fazer novos discípulos. Ô líder de célula que está aqui, gente que discipula, gente, olha só, não dá para ser só no papel. Se não está funcionando, vamos mudar, vamos refazer. Eu vou falar aqui com a nossa igreja agora, no nome de Jesus, gente, no nome de Jesus, vamos ajustar, vamos fazer de verdade, vamos ajustar. Esse é o mandamento da ressurreição, é o único mandamento que Deus nos deu: vão e façam discípulos. E essa é a minha conclusão: eu preciso dos outros para chorar comigo. Ninguém deveria receber um diagnóstico grave de uma doença sozinho. Ninguém deveria passar uma noite sozinha depois de ser abandonado pelo marido. Ninguém deveria fazer isso. Ninguém deveria passar uma noite sozinha sabendo que o filho é viciado em droga. Ninguém foi feito para isso. Sabe, gente, nós precisamos de gente para chorar conosco, porque as crises na vida, elas vão chegar. Eu lembro, na nossa família, a maior crise que nós vivemos foi a morte do irmão da Priscila. O Emerson faleceu com 40 anos de idade por causa de uma apendicite. Foi isso que aconteceu. Eles moravam em São Paulo. Nós fomos para lá uma semana antes para ajudar a dona Jane. Ele estava lutando contra a vida, contra a morte, e estava lá, e a gente orando. E eu e Priscila, nós éramos a Igreja Batista dos Bancários. E eu lembro que o povo da igreja começou a ligar para a gente. Gente, ali naquela hora não tem pastor, não tem líder, não tem nada. Ali é um irmão morrendo, uma irmã chorando, um cunhado lá sofrendo, a esposa sofrendo, e o cunhado sofrendo com a esposa, o marido sofrendo com a esposa. Era isso. Quando meus cunhados faleceu, no dia seguinte, metade da igreja dos Bancários foi para São Paulo. Chegou lá, quando eles entraram no velório, e eles me abraçaram, eu e Priscila, a gente só sabia chorar. Eu chorava por sofrimento, mas chorava porque tinha alguém por mim. Tinha alguém por mim, alguém que me abraçou, alguém que me amou. Gente, eu não entendo como é que as pessoas não conseguem ser igreja. Eu não entendo isso. Como é que você consegue viver sozinho? A gente não precisa, no momento de dificuldade, estar sozinho. A gente pode ter alguém para chorar comigo. Como é importante alguém me falar assim: pastor, nós estamos orando por você, Deus é fiel. Quantas vezes as pessoas vinham alegre aqui, né, feliz, pregando evangelho, quando a gente estava construindo a nossa igreja, mas as pessoas sabiam, muitas delas sabiam da minha dificuldade. Alguém me abraçava depois e falava assim: pastor, a gente está com você, a gente acredita que Deus vai fazer algo grande. Olha, aquilo ali era o meu combustível durante a semana. Quando eu ia domingo para a igreja, nas dificuldades financeiras que nós tivemos lá, eu ia domingo para a igreja, eu olhava para os irmãos, eles rindo, abraçado comigo, eu falava assim: é por isso, é isso aqui, ó, isso aqui que faz sentido. Segunda-feira, meu irmão, a dor começava de novo, e o problema começava, e o choro começava, mas eu tinha alguém por mim. Eu tinha alguém por mim. Por que ficar sozinho? Ninguém deveria andar sozinho diante das crises da vida. Não é o plano do Senhor. O plano do Senhor é que nós deixemos ser ajudados e tenhamos do nosso lado gente para chorar com a gente. Discipulado é a resposta de Deus para o desespero. A resposta de Deus para o desespero. 1 Timóteo 1,7, eu termino aqui. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Se Deus quiser, nesse próximo mês da nossa campanha Fazedor de Discípulo, muita gente aqui vai dizer sim para amar pessoas.
Muita gente vai dizer sim aqui para cuidar de pessoas. Muita gente vai dizer sim para abaixar a guarda, para que pessoas possam cuidar dela. Eu creio, gente, numa revolução de amor e cuidado. É assim que Jesus falou: vão e façam discípulos, vão e cuidem dessas pessoas, vão e me aponte para elas e envie elas para fazer o mesmo. Eu acredito numa revolução de amor e cuidado, gerando um verdadeiro avivamento, começando pela gente, através do discipulado. E esse amor vai explodir aqui e vai atingir todas as hierarquias, vai atingir todas as estruturas sociais, todos os recantos da cidade. Pastor, mas eu não sou amado, eu não me sinto amado aqui nessa igreja. Então deixa eu te falar um negócio: ame primeiro, cuide primeiro, seja um fazedor de discípulos, cumprindo o mandamento de Jesus, e peça a Deus alguém também para te amar, sabe? Está na hora de todo mundo dizer sim, eu quero fazer parte de um grupo, eu quero estar numa célula. Está na hora de todo mundo dizer sim, eu quero discipular, eu quero cuidar de alguém. Está na hora de todo mundo dizer sim, eu quero ser cuidado. Está na hora de todo mundo aqui pegar gente defeituosa, gente cheia de carrapicho da vida, e dizer assim: olha só, eu não concordo com o que você está fazendo não, mas eu te digo que, independente de não concordar, eu consigo te amar. Eu consigo te amar. E apesar de não achar bonito essa mania que você tem de falar o que vem à cabeça, de atropelar os outros, de machucar os outros, de falar mal de alguém, apesar disso, e eu não concordar, eu te falo: eu te amo e quero ser agente de transformação de Cristo na tua vida, porque aqui a gente não desiste de ninguém. Eu quero te fazer um discípulo de Jesus. Tem gente aqui hoje que precisa de dizer assim: hoje eu estou machucado, mas hoje eu quero abrir a guarda para ser cuidado. Quanta gente hoje não está aqui assim nessa condição? Hoje eu preciso sair do meu casulo, preciso sair da minha caverna, escutar a voz de Deus e voltar ao plano essencial que Ele deu para todo mundo: ide e fazei discípulos. Eu creio num avivamento, que um avivamento começa com gente que resolveu baixar a guarda e pagar o preço de ser um só coração no Senhor. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos terminar diferente. Nós vamos cantar que não é a temperatura do coração que fale isso, mas é a decisão de fazer e obedecer a Cristo. Diga assim, ó: pela força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E aqui eu quero que você que está aqui, que você é discipulado por alguém, ou é cuidado por alguém, ou você cuida de alguém, você que está aqui, é momento de honrarmos essas pessoas, é momento de abraçar essa pessoa e falar: muito obrigado por cuidar de mim, muito obrigado. É o momento desse momento dizer assim: olha, eu vou pagar um preço de ser um só coração no Senhor com você. Vamos fechar aqui os corredores agora, nós vamos terminar cantando essa música. Pela força do Espírito Santo, vamos dar a mão dizendo assim, ó: nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. A aliança do Senhor que eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, e eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no
amor de Jesus. Somos um no amor de somos um no amor de Jesus. Aleluia! Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Gente, aqui ó, é hora de voltar à relação. É hora de fato viver o que é discipulado. Antes da gente ir embora, você de pé, eu quero terminar com uma oração. Você que quer começar uma vida nova com Jesus aqui hoje, preste atenção no que eu estou falando. Peço para que ninguém saia. Você que quer começar uma vida nova com Jesus aqui hoje, feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça, repita essa oração comigo, no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Não precisa falar, diga no seu coração: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, eu me entrego a Ti, e assim eu oro no Teu nome, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Levanta a sua mão. Se você orou comigo, levanta a sua mão. Deus abençoe, 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 Deus abençoe você. Deus abençoe você, eu estou vendo. Lá na galeria alguém orou comigo? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui debaixo da galeria alguém orou comigo? Deus abençoe, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui orou? Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém aqui está afastado? Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém aqui está afastado do Evangelho, gente? Quem está afastado do Evangelho hoje aqui e está voltando para Jesus? Levanta sua mão onde você estiver. Alguém aqui? Alguém aqui? Nesse caso, lá em cima na galeria, alguém afastado do Evangelho aqui que está voltando hoje? Que Deus seja louvado. Todos que levantaram suas mãos, levantem lá no alto. Nós vamos terminar orando. Senhor Jesus, são teus servos, nós entregamos eles a Ti. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada um. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, dê maturidade, dê profundidade de conhecimento do Seu servo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a discipular esse povo para se parecer contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja relevante, não em número, mas uma igreja relevante em cumprir a grande comissão. Nós queremos ir fazer discípulo. Usa a gente para isso, Senhor. Usa a gente para isso, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, cuida da nossa igreja, cuida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim eu oro no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Gente, obrigado pelo tempo, desculpa a demora. Deus abençoe vocês, gente. A aliança do Senhor